mas para mim, aquilo ali que Jesus fez não tem a ver comigo. Não tem relação, os sofrimentos de Jesus não têm relação com a minha pessoa, porque você é uma pessoa boa. É o que você acredita, muito talvez. Agora, é lógico, quando eu falo essa afirmação, eu não estou dizendo que você elabora esse tipo de pensamento de maneira consciente. Ninguém elabora. Ninguém é louco o suficiente para, talvez nas entrelinhas e no mais íntimo do nosso ser, a gente cultive isso, mas a gente jamais teria coragem de verbalizar isso para Deus. Mas as nossas atitudes falam mais alto do que qualquer outra coisa, do que as nossas palavras. Na maioria das vezes, nós nos julgamos bons, e por isso nós não reconhecemos o que Jesus fez por nós, e é por isso também que a gente vive em guerra com relação às nossas relações com os outros, porque nós achamos que nós não somos pessoas ruins. E eu sei, queridos, que talvez nós não queiramos admitir que somos ruins, mas nós somos, essa é a verdade. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós precisamos entender a nossa condição. Você vai perceber, por exemplo, que é a partir dessa ideia de que nós somos bons, que nós temos dificuldade de lidar com o sofrimento, porque a gente está sempre lidando de maneira inconsciente de que assim, não é justo eu passar por isso. Por que não? Por que não? Você merecia pior, eu merecia pior. Qualquer luta que você passe na sua vida, qualquer dor que você enfrente, me desculpe se eu vou ser muito franco com você, mas isso é evangelho. Não se compara ao que você merecia. Você deveria ainda agradecer, porque ainda não chegou a ser o que você merecia, o que nós merecíamos. Eu também estou nesse bolo. Essa ideia equivocada, essa visão errada que nós temos de nós mesmos, nos leva para uma indiferença à obra de Cristo. Quanto menos você se percebe como pecador, mais indiferente você é em relação ao que Cristo fez e aos seus sofrimentos. E é curioso que tem um episódio que demonstra muito bem isso na Bíblia. Eu quero mostrar para vocês. Jesus ainda não havia sofrido e morrido, mas os seus atos de graça, liberando perdão para pecadores, já comovia o coração de muita gente, inclusive de uma mulher que a Bíblia identifica como pecadora. Ela não tem nem nome na história. Ela é identificada como uma mulher pecadora. E aí olha o que diz o texto. Coloca para a gente aí, Lucas, capítulo 7, do verso 36 em diante. Nós vamos ler, são vários versículos, é um texto extenso, então quero que você reflita comigo a esse respeito. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés dele com suas lágrimas, depois ela os enxugava com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, eu tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Como nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. É curioso que Jesus não diz nem para, né? É porque ele é digno de adoração. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados.
Os outros convidados, até lá, tá bom. Vamos lá. A gente precisa primeiro entender isso aqui. Porque à primeira vista, você pode achar que existe hierarquia de pecado, quando Jesus está falando sobre isso. Que existe gente que pecou mais, existe gente que pecou menos. Mas não é disso que se trata. Na verdade, o texto, quando a gente vai lendo nos originais, vai entender sobre percepção. A percepção que cada indivíduo tem de si mesmo. Esse fariseu, por ter uma percepção errada a seu respeito, ele achava, eu sou uma pessoa boa. Veja bem que o comportamento de julgar a mulher e dizer, ela é pecadora, traz consigo, inevitavelmente, a ideia de que ela é pecadora, eu não. Ele tem uma percepção errada de Jesus, e por ter uma percepção errada, recebe Jesus de uma maneira errada. Ele não lava os pés de Jesus, ele não unge Jesus, ele não o saúda com um beijo, como é de costume, porque o nível de importância que a gente dá para algo depende de como a gente se vê também. Porque sempre que você se vê ou superior, ou não necessitado do outro, você dá menos valor, você menospreza. Então imagina que você está recebendo alguém na sua casa. É diferente quando você recebe um irmão e você recebe alguém que você considera mais importante. Na verdade, quando você está fazendo isso, você está fazendo uma comparação de importância entre você e quem você recebe. Quando você faz essa comparação, você chega à conclusão de que quem você está recebendo está abaixo de você, a forma como você recebe é de um jeito. Se você faz essa comparação e chega à conclusão que a pessoa que você está recebendo está acima de você, você recebe de outro jeito. Então perceba que a forma como eu me percebo em relação a alguém, determina como eu lido com ela. E como Jesus, às vezes a gente faz algo muito semelhante. Você se acha tão bom, que você acha que todo o sofrimento de Jesus não foi por você, foi pelos piores dessa terra. Jesus, se precisei, talvez precisei apenas de uma gotinha do sangue dele, para me salvar. Eu acho que se ele tivesse feito com uma seringa, já era suficiente para mim de 5 ml. 5 ml do sangue de Jesus, de tão bom que eu sou, já era suficiente para me salvar. É lógico, eu estou criando uma metáfora para você entender como você lida com os sofrimentos e a obra de Cristo por você. Quando nós vamos perceber, à medida que nós vamos avançando, tudo que Jesus fez por nós chega a ser, irmãos, quando a gente para pensar tudo que Jesus fez por nós, e a forma como a gente trata ou lida com Ele, eu não sei você, eu sinto vergonha. Já senti vergonha várias vezes. Porque quando eu vejo que Jesus sofreu, e eu estou preocupado se eu vou ter um carro, se eu vou ter um emprego, se eu vou ter dinheiro, se o meu casamento vai bem, se vai dar tudo certo, se as coisas vão sair como eu espero. Aí eu fico assim, é como se Jesus, tudo que Ele sofreu, quando a gente, no decorrer da série, vai ficar, eu espero que fique claro, quão ridículo isso é. Porque à medida que a gente vê Jesus entrando, sendo arrastado no Getsemane, no primeiro momento ele sai da ceia com os seus discípulos, depois da última ceia, chegam os soldados romanos, junto com Judas. Judas faz um ato, vai lá e beija Jesus para identificá-lo. Pedro ainda tenta de alguma maneira fazer alguma coisa e decepar a orelha do soldado mau. Jesus diz aí, não é por aí, não é esse o caminho, ele restaura. É curioso porque Jesus coloca a orelha do cara de volta e ninguém fica surpreendido com esse fato. E aí começam a levar Jesus. A partir dali já não tem mais educação. A partir dali tudo que Jesus vai viver é dor, é sofrimento. Não à toa que nesse mesmo Getsemane ele estava dizendo como homem, se possível, passa de mim esse cálice. Não à toa que ele orou insistentemente assim, porque como homem, ele não tinha tanta certeza se queria passar por isso, mas como Deus, ele desde a eternidade, ele sabia que deveria passar por isso. Por isso, no final, ele diz, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. A partir dali começa um processo de dor muito grande na história de Cristo. Aí quando a gente começa a avaliar com cuidado tudo que Jesus passou, e pensar assim, que tudo que eu espero dele é que ele me dê alguma coisa, é no mínimo ridículo, gente. É no mínimo ridículo eu ficar frustrado com Deus porque Ele não me deu o que eu queria, depois de tudo que Ele sofreu. Porque a verdade, que a revelação que a gente precisa é que aquilo que Ele sofreu basta para a gente, deve bastar. Ele sofreu como nenhum de nós sofreu.
Mas a gente acha que, não, eu não posso passar por dor porque eu sou uma pessoa tão boa. Eu não posso passar por situações difíceis porque o que foi que eu fiz? Eu fico imaginando Jesus lá do seu trono de glória, dizendo assim: pô, tu vai te fazer desentendido a essa altura do campeonato? Não sabe mesmo não que você fez? Tem uma visão errada de quem você é? Não importa. Entenda uma coisa, não importa toda e qualquer bondade que você tenha feito na sua história. Eu quero dizer que ela só é possível porque a graça de Deus, porque a essência de Deus está em nós. Sem isso, irmãos, nós somos péssimos. Eu quero só levar você a pensar em todas as coisas que você não verbaliza na sua mente, toda a maldade, toda a imoralidade, todo o pecado que você idealiza, ainda não cometeu, e eu espero que não cometa, mas se não mudar esse interior, é questão de tempo, para você colocar para fora e externar toda a maldade que está dentro de você. É questão de tempo, porque o interior não foi mudado, porque você não reflete sobre a obra de Cristo na sua direção e na sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que nós vemos aqui no caso dessa mulher, e que Jesus está ensinando é: se você se percebe pecador, se você percebe que você é uma pessoa ruim e que tinha uma sentença de morte sobre a tua vida, mas alguém foi lá e simplesmente anulou o escrito de dívida que te era contrário, assumiu a dívida no teu lugar, a tua percepção interior ela muda. A maneira como você serve a Deus muda. Vai sair do campo comportamental, do tipo, vou para a igreja para Deus me abençoar, e aí, pô, estou aqui orando, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Eu volto para casa, eu venho na igreja de novo, eu vou às células, o tempo todo, e aí a minha mente está onde? Está focada aonde? Está focada nos meus desejos. Eu vou gravar um vídeo sobre do Repense, que o tema vai ser o seguinte: às vezes a gente está orando, mas a nossa oração é idólatra. Por quê? Porque quando você vem à igreja e você traz consigo o seu problema, até aí não tem nada de errado. Mas quando você ora, você não está olhando para Jesus. Jesus é secundário no teu processo de raciocínio na hora de orar. Ele é secundário. Jesus é o cara que vai resolver aquilo que mais importa para você. Jesus é o cara que vai resolver minha situação financeira. Meu problema é, eu estou com um problema financeiro, Jesus, resolve meu problema financeiro. Ninguém está contemplando Jesus na sua pessoa, porque certo seria assim, ó: Jesus, o Senhor é tudo que eu preciso, eu lhe amo, e eu sei que o Senhor é poderoso para resolver meus problemas, e ainda que o Senhor não resolva, eu vou continuar lhe amando. É assim que nós deveríamos lidar. A verdadeira fé, ela aceita o não de Deus. A verdadeira fé, ela entende que nem tudo vai sair como a gente quer. A verdadeira fé é essa. Agora, a falsa fé, ela só dá uma opção para Deus. Ela coloca Deus num lugar de tentação. Ou o Senhor prova que o Senhor é Deus para a minha vida, ou não lhe sirvo. Exatamente o que Satanás fez. Queridos, quem pediu adoração em troca de alguma coisa nesse mundo foi o diabo, não foi Jesus. Ele não vai ceder às suas chantagens emocionais para atender o seu pedido. Ou você aceita que Ele é Deus e que qualquer que seja a decisão dele sobre a sua vida, você vai aceitar, ou você nunca o conhecerá de fato. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Está meio pesado, né? Então vamos beber uma água, vamos respirar. Dói, a verdade. Ela é desconfortável, às vezes mas é a verdade. Ou você prefere uma mentira que afague o seu ego? Quem prefere uma mentira que afague o ego a uma verdade que te machuque? Levanta a mão. Né? Deus está vendo, tá? A gente precisa realmente... Quer ver um outro exemplo sobre o que eu acabaram de falar? Eu acredito que todos nós vamos ver na figura do apóstolo Paulo, depois de Cristo, o homem mais relevante do Evangelho. E aí eu me peguei pensando e buscando o Senhor, entendendo qual era a fonte de todo o amor e dedicação do apóstolo Paulo. É lógico que tem várias fontes,
e é o próprio Cristo, mas ela parte de uma revelação específica e eu queria entender isso, então passei a estudar e a buscar, e aí eu percebi o seguinte: a forma como Paulo se via era o ponto de partida para que ele pudesse ter toda a fé que tinha, toda a experiência que tinha, toda a relevância que teve. Paulo, depois de ter uma revelação de Cristo na estrada de Damasco, ele passa a se perceber como o pior de todos os pecadores, a pior pessoa. E ele reitera isso em vários lugares. Em Romanos 7, quando ele está falando da luta entre a carne e o espírito, e ele está dizendo, porque o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ele diz, não habita bem algum, ele diz, não habita bem algum, pois o querer bem está em mim, mas não consigo realizá-lo. Ele conclui lá no final, miserável homem que sou. É a maneira como Paulo se vê. Ele se vê como alguém carente de graça diariamente, constantemente, e isso faz com que ele tenha tanta intensidade e amor. Assim como um carro precisa de combustível para andar, um cristão ele precisa de uma revelação para viver o evangelho de forma adequada. Caso contrário, ele não consegue andar, ele estagna em algum momento. Se você não tem uma revelação de Jesus, da obra dele na cruz por você, você vai parar em algum momento, assim como um carro para quando não tem combustível. E o combustível do apóstolo Paulo era essa revelação. Ele diz em 1 Coríntios, quando ele está tratando lá das divisões, que um disse, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ele faz a pergunta aos coríntios e escreve assim, peraí, quem é Paulo? Ele mais uma vez se colocando num lugar de zero importância, e ele coloca Cristo como sendo o principal autor da vida dele. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 15, ele diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. É como Paulo se vê. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado de apóstolo. Efésios 3,8, ele diz, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça. É como ele se vê, o menor, o mais fraco, o pecador. Mas quanto mais arrogante a sua visão a respeito de você mesmo, mais você faz com que a graça de Deus e toda a obra dele por você perca valor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Nós precisamos. Embora eu tenha dito que boa parte das coisas que eu vou dizer aqui não são comportamentais, essa não é comportamental também, mas exige pelo menos uma disposição, você precisa mudar a forma como você se vê. Inclusive tem gente que pode estar com raiva de Deus porque acha que não merece passar pelo que está passando. Porque acha que não pode sofrer, que não pode passar por perrengue, que não pode passar por dificuldade na vida, porque isso não é justo. Não é justo é você estar vivo. Na verdade, só é justo eu e você estarmos vivos. Só é justo porque Cristo tornou isso justo. Caso contrário, nem vivo deveríamos estar. Reflita sobre essas verdades. Aí, portanto, os sofrimentos de Cristo e a sentença que ele recebe mostra o tamanho da nossa transgressão e quão ruim nós somos. Tudo aquilo que Jesus sofreu, desde o momento em que ele é entregue no jardim de Getsêmani, e ele é levado para um lugar, e alguém dá uma bofetada na cara de Jesus que estala, já imaginou isso? Pá! E aí o cara ainda tira sarro dizendo assim, fala aí Messias, quem foi que te bateu? Tendo o poder de matar esse cara, só com estalar de dedos. E a Bíblia diz que ele, como uma ovelha muda, levado ao matador, ele não deu uma palavra sequer. E aí encravaram a coroa de espinhos na cabeça dele, que isso perfurou o crânio dele. Agora a verdade, sabe qual é? Que se a gente não meditar sobre o que Jesus fez na cruz, haverão espinhos na eternidade que doerão muito mais do que esse. Nós precisamos então parar e refletir. Jesus foi lá e passou a sofrer por nosso amor. Recebeu a ira de Deus sobre ele. A ira de Deus estava sobre Jesus por conta dos nossos pecados. Ah, pastor, mas eu nem era nascido. Veja bem, primeiro ponto que você precisa entender a respeito desse seu questionamento é o seguinte: Deus é atemporal. Para ele,
um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Vamos supor assim, eu vou colocar de maneira simples, espero que não pareça muito doida, mas ele viu você nascendo, ele pode vir no futuro, ele pode se mover em todos os lugares, ele é poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Portanto, quando ele morre na cruz, ele não morre só por aqueles que ele conhece daquele tempo, ele morre por todos aqueles que viriam a crer. Ele mesmo diz isso quando ele faz a oração sacerdotal em João 17. Ele viu a mim e ele viu a você. E ele decidiu morrer pelos pecados que nós ainda iríamos cometer. Se isso não for amor, não for o mais sublime amor, eu não sei o que é. Alguém que decide sofrer e pagar o preço por uma coisa que você ainda vai fazer, sem se sentir ofendido por isso. Porque se você souber que alguém vai te ofender com antecedência, você vai evitar isso a todo custo. Ele não. Ele decide sofrer por amor. Então entendemos, quando nós olhamos para os sofrimentos de Cristo, a gente entende o seguinte: nós vemos que Deus livra a nós, a todos nós pecadores, só porque o seu amado Filho pagou um alto preço de resgate por nós, de dor. Como é dito em Isaías capítulo 53, no verso 8, a parte B do versículo diz: pela transgressão do meu povo ele foi golpeado, disse o Senhor. Você deve crer profundamente, irmão, e jamais duvidar de que Jesus morreu na cruz pelo seu pecado. Você não pode duvidar disso em momento nenhum. Foi o seu pecado que matou Jesus. Foi o nosso pecado que matou Jesus. Cada um de nós tem parte nisso. E é interessante porque quando Pedro, a primeira pregação do apóstolo Pedro, está lá em Atos capítulo 2, o verso 36, coloca aí para a gente, por favor. Ele faz questão de deixar claro que quem crucificou Jesus não foram soldados romanos, embora eles tivessem sido apenas instrumentos da maldade que havia no coração de todos que pecaram um dia. Atos 2, portanto, que todo Israel fique certo de que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O apóstolo Pedro, e é interessante, nós vamos ver depois, que 3.000 almas ficaram com a alma atormentada ao ouvir essa mensagem. 3.000 pessoas, foram o número de pessoas que se converteram nessa pregação. 3.000 pessoas ouviram e é como se dissessem assim: eu crucifiquei Jesus? E eles entenderam no seu espírito que o estilo de vida deles levou Jesus à cruz. Que a mentira, que a imoralidade, que a infidelidade, que a desonestidade levou Jesus à cruz. Quando você está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Por outro lado, se por um lado os sofrimentos de Jesus mostram o que nós merecemos, por outro mostra o que nós ganhamos. Eu poderia elencar uma série de coisas aqui. Na verdade, tem um livro que eu li maravilhoso, na verdade comecei a ler, do John Stott, que ele elenca 50 motivos pelos quais Jesus foi à cruz. Eu poderia elencar os 50 aqui, mas eu vou ser sucinto e vou falar só alguns. Primeira coisa que a gente deve considerar é que eu jamais vou conseguir perceber todo o benefício que o sofrimento de Cristo me produz se eu não mudar minha visão de mim mesmo. Porque eu posso achar que serve para o outro, mas não para mim. O outro ganhou, mas eu não. E a gente precisa entender. Às vezes me ocorreu algo aqui da parte do Espírito e eu queria trazer. Você já ficou sentindo assim que Deus abençoa uns e outros não? Já se sentiu injustiçado por Deus? Pois bem, talvez aí você pergunte: qual a diferença? Será que Ele faz mais coisas que eu? Não é sobre o que Ele faz, é como Ele se percebe. Enquanto você se percebe na posição do direito, e só o fato de você estar fazendo comparação com o outro demonstra que você está na posição de direito. Direito que você não tem, mas você acha que tem. Só o fato de dizer: por que Deus abençoou fulano e não a mim? Você está dizendo nas entrelinhas: eu sou melhor do que ele, ou pelo menos eu sou igual a ele, eu faço as mesmas coisas. Por que eu não? Isso já revela o teu coração. Isso por si só já revela por que Deus fez com o outro. Talvez o outro, ele olha para ele somente e diz assim: Senhor, eu sou péssimo.
Sem a sua graça eu não sou nada. O outro olha para dentro de si e enxerga a sua miséria, ao invés de estar se comparando. Você está fazendo comparação de quem é melhor. Talvez esse seja o motivo de Deus te abençoar o outro e não te abençoar. Não é pelo que você faz. Você pode elencar, né? Eu vou à igreja, o outro vai, eu também vou. Ele jejua, eu também jejuo. Ele lê a Bíblia, eu também leio. Ele é líder, eu também sou. Ele discipula pessoas, eu também discipulo. Mas tem uma questão, ele não se compara. Essa é a diferença. O coração dele está em Cristo. Ele não acha que tem direitos. Você está entendendo? Quando estão entendendo, diga amém. Pois bem, quais são os benefícios? Os benefícios do sofrimento de Cristo, para que eles possam ser alcançados, a gente possa vivenciar ele, a gente precisa conhecer bem a gente mesmo. A gente precisa saber quem a gente é. Porque quando eu percebo quem eu sou, eu vou valorizar o que ele fez. Quando eu sei quem eu sou, eu consigo valorizar o que ele fez. E aí, quais os benefícios que eu posso lançar mão? É ganhar uma casa. É? Sim ou não? Jesus morreu na cruz para te dar uma casa, irmão. Sim ou não? Ele morreu na cruz para te dar um bom casamento. Sim ou não? Ele morreu na cruz para te dar um bom emprego. Sim ou não? Ele morreu na cruz para te dar uma bela conta bancária. Sim ou não? Não, irmão. Ele pode dar todas essas coisas. Ele pode. Mas a morte dele não tem esse propósito. Não tem. Você precisa desistir de fazer de Jesus seu servo e colocar ele como seu Senhor, no lugar que ele merece. Quando a gente vai... E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu ler essa lista aqui, talvez você pense assim, mas do que me adianta esses benefícios aí? Por exemplo, a justificação. A justificação é um benefício. Eu pergunto assim, mas do que me adianta no dia a dia, porque isso não me enche a barriga? A justificação. Isso é o nível de visão humana que a gente tem do reino. Porque, sabe que o próprio apóstolo Paulo, inspirado, obviamente, pelo Espírito Santo, disse: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Isso é o reino. Mas a gente começa a tentar questionar os benefícios espirituais e pensando, do que isso me adianta, se isso não enche minha barriga, se isso não me leva para uma viagem, se isso não me traz algum tipo de benefício prático. Isso garante tua eternidade, querido. Os benefícios da cruz, eles estão se relacionando com a eternidade, não com essa vida. Não com essa vida. E se você não for capaz de aceitar esse fato, você jamais viverá o evangelho plenamente. Jamais. Você vai viver nesse eterno conflito com Deus aí. Você não vai, nem vem, fica chateado com Deus, mas também não tem coragem de desviar. Aí fica nessa. Não avança, não vive nada sobrenatural em Deus, mas também não é um cara jogado no mundo, uma mulher jogada no mundo. É só alguém que está aí. Vamos indo para a igreja aí. Vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver se pelo menos no final eu vou para o céu. Aí eu já até tenho minhas dúvidas. Eu não sou juiz e não vou afirmar nada. Mas no mínimo eu questionaria. Eu faria um questionamento. Mas voltando para os benefícios. Primeira coisa, a justificação. A palavra de Deus diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E é curioso a justificação, porque assim, pegar alguém errado e colocar nele legalmente alguém culpado, pegar alguém culpado e colocar nele legalmente o selo de inocente, aos nossos olhos é injusto. Mas foi exatamente aos olhos de Deus, é diferente. Ele pegou o inocente, ele moeu o inocente, ele esmagou o inocente, como diz Isaías 53. Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Deus pega o inocente, torna ele culpado, para tornar o culpado inocente. Essa é a maneira que Deus tornou a nossa salvação justa, porque de outra maneira ela era injusta. Se um inocente perfeito não morre e não sofre a ira, a condenação e a ira de Deus em si, não era justo nos salvar. Não era justo pegar alguém que passou a vida toda, e obviamente essa obra ainda precisa que você reconheça ela. Ela não é automática. A Jesus fez, está todo mundo salvo. Não, ela não é automática. Você precisa se apropriar dela pela fé. Mas há uma porta agora, há uma esperança. Jesus vai lá, sofre a sentença, a condenação que era para a gente sofrer. E aí diz o seguinte: basta crer em mim que agora está justo, está justificado. Tua salvação, ela está justificada. É basicamente o que Jesus conquistou na cruz. Isso é muita coisa. E Jesus fez muito por nós, por meio de muitas dores. Ele fez muito. Como eu disse, eu não vou elencar todas, mas o perdão dos nossos pecados, Colossenses 1,14, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. A cura e a nossa restauração, Isaías 53,5, ele diz que ele foi moído e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Gente, nem sempre esse sarado, essa cura, ela é física. Basicamente, entenda o seu pecado como uma enfermidade espiritual. E essa é a principal das curas que Cristo nos proveu. A cura da enfermidade espiritual, da doença espiritual chamada pecado, que leva à morte eterna. Ele também nos libertou do poder do pecado. Ele nos perdoa o pecado. E agora ele liberta a gente do poder do pecado de nos controlar. Romanos 6,6, ele diz: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, crê com um espírito alegre que os seus pecados e suas feridas e sofrimentos são aquilo que Deus mais quer remover, muda a nossa vida. Isaías 53:6, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Em Coríntios capítulo 5, verso 21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus fez muito por nós, irmãos. Fez muito. Ele pode não ter te dado o carro ainda. Ele pode não ter te dado a casa ainda. Ele pode não ter te dado o que você está querendo ainda. Mas Ele já fez muito. Muito mais do que nós merecíamos. Muito mais do que nós merecíamos. E se você não for capaz de reconhecer isso, você não vai muito longe na sua caminhada cristã. E aí, qual é a nossa resposta diante de tudo isso? Para a gente finalizar. Quando Pedro pregou aqueles homens, que 3.000 almas se converteram no início da igreja, em Atos 2, no verso 37, depois de ouvir, diz o seguinte: quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Eu acho que essa pergunta deve ser feita a nós, para nós. Nós devemos dizer para a gente mesmo: o que eu vou fazer diante de tudo que Jesus fez por nós? A verdade é que ao meditar nos sofrimentos de Cristo de forma profunda, isso nos leva à rendição. Nos leva à rendição. Quando o seu coração está posto em Cristo, você é inimigo do pecado não por medo do castigo, mas por amor a Ele. E é isso que meditar no que Cristo fez produz. Faz com que você seja liberto do medo e você viva para a glória de Deus e por amor a Ele, só por amá-lo. Não precisa provar mais nada para você. Eu queria passar um vídeo rapidamente. Está pronto aí, Eric? O quê? Glória a Deus, né? Oh, Jesus. Mas enquanto isso, eu acredito que durante as mensagens dessa série,
Eu vou trazer sempre o mesmo vídeo ou um vídeo semelhante, para a gente não perder de vista o que Jesus fez. Mas a verdade é que ao meditar sobre tudo que Cristo fez, a gente conquista, para mim, uma das maiores dádivas da vida cristã: amá-lo. A gente não tem a capacidade de amar a Jesus em nós mesmos. Só há uma possibilidade de a gente aprender a amar Jesus: é contemplando Ele mesmo. É a única forma. É meditando no que Ele fez. É olhando para a obra dele. Ele sofreu. E isso foi por nós. Então eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.